Bom, então, esse aí é o módulo 6, pessoal. Nós finalizamos o módulo 6 e vamos agora passar para o módulo 7, que nós vamos fazer uma rápida revisão sobre o teorema do transporte de Reynolds-Leibniz e a formulação diferencial. Nós não vamos aqui deduzir o teorema, porque vocês podem fazer uma revisão, se não lembra mais, né, olhando o livro, por exemplo, de Mecânica dos Fluidos, da graduação. Isso tem muito bem demonstrado lá, por exemplo, no livro do Sengel. É um livro muito interessante, e ele mostra esse teorema, uma demonstração feita por que não é a mesma dedução apresentada por Reynolds, mas é equivalente. Então, dei uma lida lá para vocês revisar o que é realmente o teorema. Tá? É uma ferramenta muito poderosa e permite a gente resolver problemas na forma de formulação integral, mas também é uma ferramenta matemática que permite a gente fazer deduções de outros modelos com um formalismo matemático, um rigor matemático elevado, aí de forma muito elegante. Então, nós vamos dar início aqui a esse módulo e apresentando rapidamente aqui o teorema. Então, veja, vamos retomar a nossa informação extensiva B, que tem unidade da informação B. Por exemplo, se B é energia, então eu tenho unidade de Joule. Se B é quantidade de movimento linear, então massa vezes velocidade, que é quilograma vezes metro por segundo. Essa é a unidade de B. E beta, que é a propriedade associada, que é definido como sendo dB/dm, e que terá a unidade de B por unidade de massa. Então, se B é a energia, Joule. Então, beta, se B é energia, tem unidade de Joule. Beta terá a unidade de Joule por quilograma. Joule por quilograma. No caso de quantidade de movimento linear, se B é mV, então beta será V, que tem a unidade de metro por segundo, dividido por quilograma. Tudo bem? Bom, então, como é que a gente apresenta o teorema? O teorema é uma forma de nós resolvermos problemas que envolvem fluxos e que envolvem processos transformativos. Isso é importante porque nós sabemos que as leis da mecânica clássica, e muito em especial a segunda lei de Newton, mas não só ela, são leis válidas para sistemas. O que é um sistema? Sistema é uma região do espaço que nós isolamos para análise e que não admite fluxo mássico. Fluxo mássico. Alguns autores até apresentam isso da seguinte forma: não admite um fluxo líquido de massa. Não é isso. Dizer que o fluxo líquido é zero não é a mesma coisa que não ter fluxo. Se o fluxo líquido é zero, é porque o que entra é igual ao que sai. Mas no sistema, a definição é mais pesada do que isso. Para um sistema, não é admissível a entrada de massa nem a saída. Não existe fluxo de massa sobre a superfície de controle que delimita um sistema
em relação à vizinhança. Então, agora, imagine, se nós temos lá uma turbina, eu tenho massa entrando e tenho massa saindo. Estabeleço, então, aqui o meu volume de controle. Bom, e agora? Como é que eu vou resolver isso? Eu preciso das leis fundamentais. Por exemplo, o balanço de massa, a segunda lei de Newton, o balanço de quantidade de movimento linear. Eu preciso fazer isso para resolver o problema. Mas eu tenho entrada e saída de massa. Então, a essência do teorema é o seguinte. Nós podemos definir aqui o nosso volume de controle e, coincidente com ele, o nosso sistema para um tempo genérico. A dedução do teorema ela é tal que a gente conclui o que vai acontecer entre o sistema e o volume de controle quando os dois são coincidentes em um tempo qualquer. Então, essa é a essência do teorema. Com o teorema, nós chegamos a um modelo, a uma equação que envolve o que acontece no sistema com o que acontece no volume de controle em um tempo genérico. Não importa qual é o tempo, essa igualdade é verdadeira. Está aqui, ó, a igualdade. A variação da grandeza da informação B com o tempo. A variação da grandeza B contida no sistema com o tempo, ou seja, a taxa de variação de B contida no sistema é igual à taxa de variação de B contida no volume de controle, ômega, mais o fluxo líquido de B através da superfície gama do volume ômega. Então, percebam, do lado esquerdo, taxa de variação da quantidade B contida no sistema. À direita, nós temos a mesma grandeza, taxa de variação da quantidade B contida no volume, mas essa igualdade não é verdadeira. Eu preciso acrescentar o fluxo líquido da informação B na superfície de controle. Então, taxa de variação da quantidade B no sistema não é igual à taxa de variação da grandeza B contida no volume de controle. Não é igual. É igual a isso, mais o fluxo líquido. Porque o volume de controle admite um fluxo líquido. Então, com o teorema, nós chegamos a esta equação. Que para problemas inerciais, nós podemos, então, modelar qualquer problema com esta equação. Na forma integral, e podemos derivar a partir dela também as formas diferenciais de modelagem. Bom, por exemplo, se nós particularizamos esta informação B de forma a obter a segunda lei de Newton, isto para um referencial não inercial, e para um referencial não inercial aparece um termo a mais que envolve a aceleração relativa. Está aqui, ó, aceleração relativa. E aí, pessoal, está a importância de vocês fazerem uma revisão lá na mecânica dos fluidos da graduação. Então, o que nós vamos obter? Que a soma das forças externas... O que é a segunda lei de Newton? A segunda lei de Newton diz o seguinte: força externa que atua sobre um sistema tem que ser igual à taxa de variação da quantidade de movimento linear contida no sistema. Essa é a segunda lei de Newton.
Se nós temos efeitos não inerciais, então nós vamos introduzir uma correção que é devida aos efeitos não inerciais, e ela é feita, essa correção, com a aceleração relativa. Então, nós vamos ter que as forças externas que atuam sobre o sistema, menos a integral sobre o volume de controle de ρ a relativo, fez o elemento de volume, aqui nós temos um volume que nós vamos denominar de agora para frente como sendo o ômega invertido. Isso será igual ao lado do volume de controle, que é ddt da integral sobre o volume de controle de ρ v d ômega mais a integral sobre a superfície de controle de ρ v v escalar dA. Então, isso é a segunda lei de Newton para um problema não inercial. Por que nós igualamos aqui, pessoal? Olha aqui, ó. Isso aqui, quer dizer, a taxa de variação da quantidade de movimento linear é igual às forças externas. E as forças externas estão representadas aqui. Nós vamos ter que agora especificar quem são elas. Pode ser pressão, tensões viscosas, campo gravitacional, campo eletromagnético, qualquer tipo de força externa que atua sobre o sistema. Essa é a segunda lei de Newton. Então, apareceram aqui duas integrais. Uma de volume, que representa as forças externas do tipo campo. Campo gravitacional, campo eletromagnético, por exemplo. E as forças externas de superfície, originárias do campo de pressão e também do campo das tensões viscosas. São forças de superfície, que atuam na superfície do volume de controle. Isso vai ser igual, então, a ddt de ρv d ômega, mais a integral sobre a superfície de controle de ρv v escalar d ômega. Onde há relativo, depende de informações dos dois sistemas de eixos. Depende da posição do sistema de eixos, posição absoluta, depende da velocidade angular do nosso sistema de eixos e depende da velocidade não inercial das partículas de fluido. Nós vamos mostrar logo mais o diagrama com os sistemas de eixos. Aqui é só para a gente adiantar, particularizando o teorema para a segunda lei de Newton. Bom, antes então de avançar com a dedução, lá eu quis só exemplificar, pessoal, nós vamos partir aqui da base, que é fazer agora o balanço de massa. Vamos começar pelo balanço de massa, depois nós vamos fazer o balanço de quantidade de movimento linear e balanço de energia. Então, balanço de massa. Para fazer o balanço de massa, nós vamos particularizar o teorema do transporte de Rayleigh-Leibniz para massa. Então, a nossa informação B agora é a massa. E a nossa informação beta será a unidade. Porque beta é dBdm. dm dá 1. Então, lembra que nós tínhamos o teorema que era... o teorema era dB dt para o sistema igual ddt da integral sobre o volume de ρ beta dV, elemento de volume, mais a integral sobre a superfície de controle
que nós chamamos de gama, integral sobre gama, de ρ beta V escalar de gama. V escalar de gama. Se eu faço B igual a 1, então eu vou ter B igual a M, eu vou ter dm dt do sistema. Mas a massa no sistema não muda com o tempo. Essa é a definição do sistema. Então isso é zero. Portanto, sobra esse lado aqui, olha, igual a zero, quando B é igual a M e, em consequência, beta é 1. Está lá o que sobrou. A integral sobre o volume de ρ, elemento de volume, mais a integral sobre a área de V escalar elemento de área. Isso é igual a zero. Então, esse é o balanço integral de massa. Balanço integral de massa. Agora aqui, ó, nós vamos usar o teorema de Stokes para converter essa integral de área em uma integral de volume. E vou usar o teorema de Leibniz, que permite nós fazermos a alternância entre o operador derivada e o operador integral. Se este volume não muda no tempo, eu posso alternar sem nenhuma correção. Se esse volume muda no tempo, eu posso alternar, mas aparece, então, uma integral de correção do fato de que o domínio de integração depende do tempo. E eu estou alternando derivada temporal com a integral. Então, ao passar desta equação para esta, nós usamos o teorema da divergência, o teorema de Stokes. E chegamos, então, à integral. Veja que, se eu aplico o teorema, eu converto a integral de superfície numa integral de volume, que é integral de volume do divergente de ρV. ρ vezes V. Tá? Então, esse é um teorema clássico também, que a gente converte uma integral de superfície em uma integral de volume e vice-versa. Então, temos duas integrais de volume. Observem que a derivada que está pelo lado de fora da integral é uma derivada ordinária. Eu estou derivando no tempo. Estou derivando no tempo uma integral no espaço. Olha lá, a integral está sendo feita no espaço. Então, essa integral, uma vez realizada no espaço, ela não depende mais do tempo. Ela não depende mais do tempo. Portanto, a derivada temporal é ordinária. Porque a integrada no espaço não depende mais do espaço, só depende do tempo. Então, a derivada é uma derivada ordinária. Mas quando eu alterno e passo a derivada para dentro da integral, eu vou derivar o integrando. E o integrando depende do tempo e do espaço. Portanto, o que aparece aqui, olha, é uma derivada parcial. Então, ficou dρ dt mais divergente de ρv, e tudo isso igual a zero. Bom, e aí nós vamos usar um outro teorema, que é o seguinte. Este volume de integração, ele é genérico. Ele é genérico, é um volume qualquer. Aí nós vamos usar um teorema conhecido como teorema da localização. Vocês vão encontrar esse teorema nessa referência aqui, ó, que está citada lá também no livro. Também no Arpace, que é um livro clássico, transferência térmica. O teorema da localização permite a gente concluir o seguinte. Se você tem uma integral em um volume genérico de uma função qualquer deste volume, dv, essa integral é nula e esse volume é genérico, então a única solução para essa equação é que a f seja nula. Isto é demonstrado rigorosamente com o teorema conhecido como teorema da localização. Então vejam que essa integral no volume genérico é igual a zero. Então o integrando é nulo.
Está lá. O integrando é nulo. Mas essa é a nossa equação da continuidade. Isto é um balanço de massa diferencial, cujo ponto de partida foi o balanço de massa integral, usando o teorema de Arrhenius-Leibniz. Tá ok, pessoal? Então, observa que essa é uma forma de deduzir os modelos diferenciais com um rigor matemático elevado. A gente usa vários teoremas para fazer essa dedução. Na semana passada, como eu falei para vocês, eu estava fora de Uberlândia participando de um concurso para professor de uma universidade federal. E era para um professor de mecânica dos fluidos. Então, tinha vários temas, e o tema que caiu, que foi sorteado, era deduzir o balanço da quantidade de movimento linear. Fazia a dedução. Então, o que foi pedido é que se fizesse a dedução de duas formas. Uma, a forma intuitiva, e a outra, a forma matematicamente rigorosa, que é usando o teorema. E foi sugerido, use o teorema. Então, essa foi a questão da prova escrita. E para o treinamento aí, para a revisão de vocês, eu vou pedir para que vocês refaçam a dedução do balanço de massa, da equação da continuidade, usando a forma intuitiva. Porque aqui nós fizemos o balanço usando a forma matematicamente rigorosa. Aí vocês vão fazer a forma intuitiva. Como é que faz isso? Pega lá um volume, tem o massa entrando, ρ1, tem o massa saindo, ρ1 em x mais delta x, aqui em x, ρv em y, ρv em y mais delta y. Aqui eu tenho uma massa que tem a direção normal, que é z. A massa que aqui está contida é uma massa m, onde m pode ser escrita como sendo ρ vezes o elemento de volume, que é delta x, delta y, delta z. Taxa de variação da massa contida lá dentro tem que ser igual ao fluxo líquido. Mas com base em que eu estou afirmando isso? Com base na intuição. Tá? Só tem uma justificativa para a massa lá dentro estar mudando com o tempo. Que tem massa entrando e massa saindo. Esse é o balanço de massa e um volume de controle. Mas na forma intuitiva. Perceba que pelo teorema, nós não usamos a intuição. Nós usamos o teorema do transporte de redes, depois o teorema de Stokes e em seguida o teorema da localização. Eu vou pedir para vocês fazerem a dedução usando a forma intuitiva. É bem simples de fazer. Fica então como exercício para vocês treinarem. Pessoal, alguma dúvida, pergunta? Tranquilo? Tudo ok, professor. Beleza. É bom sempre estar interagindo com vocês, porque de repente o sistema cai e eu fico falando sozinho. Bom, Professor, na verdade, Pois não. eu tenho uma dúvida aí mais conceitual. Ok. Essa setinha aí que o senhor colocou em cima do divergente, ela não é tão comum ela aparecer em todas as publicações. Acredito que tem alguns autores que omitem ela, Isso. já que o divergente tá claro que está sendo aplicado num campo vetorial aí. Isso. O mais rigoroso é manter essa setinha para indicar que também o divergente está sendo aplicado ou não é necessário? Então, eu prefiro usar essa notação pelo seguinte. Eu poderia também, ao invés de usar a seta, eu usar
um itálico, né, para distinguir o que é uma grandeza vetorial e uma grandeza escalar. Mas não importa se é por seta ou se é por itálico e negrito, eu preciso dizer que esse operador nabla, seja para o divergente ou para o gradiente, que ele seja uma grandeza vetorial. Por quê? Observa, se eu faço divergente de V, eu preciso dizer, porque isso é produto escalar. Então, é x, ddy, ddz, aplicado ao outro vetor, UVW, em coordenadas cartesianas. E aí eu vou aplicar isso a este a este e este a este. Observe, então, que isso aqui é um vetor. Tem 3 componentes. E eu prefiro dizer isso bem claro. Este operador, quando utilizado para o divergente, é um vetor. Porque se eu deixo livre, isso pode gerar confusão. É verdade, sim, que alguns autores não usam essa. É um matemático vetorial. Da mesma forma, quando eu uso como gradiente, isso aqui é df de df dz. Tem 3 componentes, é um vetor. Do outro lado, eu uso a mesma letra para a expressão laplaciana. Então, agora não tem o vetor. Por quê? Agora é um escalar. Né? O laplaciano é o quê? D2 dx2 mais D2 dy2 mais D2 dz2, e isso está sendo aplicado a V. Isso não é um vetor. Isso é um escalar. Então, quando eles falam, nós não colocamos a setinha. Há ainda um outro operador que é usado com a mesma letra, o rotacional. E aqui eu uso o operador nabla com 3 componentes também. ddx, ddy e ddz. Ou correspondente em outras coordenadas, outro sistema de coordenadas. Ok, Pedro? Eu acho que eu perdi a última parte, professor. Acabou cortando. Tá. Não, mas eu acho que eu Teve um entendi. corte? Não, só no finalzinho mesmo. Acho que era a parte que o senhor Tá. perguntava se estava claro. Tá. No Aqui do momento. rotacional você chegou a ouvir? Sim, O rotacional? Sim, deu para ouvir. Ok. Uhum. No momento da Tá. explicação, o senhor falou que se fosse usado, por exemplo, o operador nabla num divergente aplicado a um vetor, e não se usasse essa notação, uma notação para indicar que é um vetor, uma setinha, um itálico, algo do tipo, poderia haver uma confusão. Aí eu fico me perguntando qual a confusão que poderia ter se você utiliza, se você indica um divergente de um vetor e você indica somente que aquela quantidade é vetorial, mas não indica Com a também setinha. no nabla. Qual o tipo de confusão? Qual o cálculo que poderia ser feito além do divergente do vetor? Para quem tem já a familiaridade com o processo, né? Que é o nosso caso, e vocês também, isso é bem automático. Mas, quando você está ensinando, às vezes você pega o aluno de graduação, e é a primeira vez que ele está vendo isso. Então, se você é bem enfático, isso torna a mensagem mais clara. É mais nesse sentido.
Tá? Entendi. Agora, para Entendi, nós que professor. estamos bem familiarizados, aí realmente não tem fonte de confusão. Tá? Eu prefiro colocar, até mesmo porque fica mais claro, né? Você dizer o vetor nabla aplicado ao vetor v na forma de um divergente. Ou até mesmo o vetor nabla aplicado ao vetor v na forma de um gradiente, o que dá um tensor. Tá? É o gradiente de um vetor, vai te dar um tensor. Entendi. Obrigado, professor. Tá, Ok? ficou bem claro. Beleza. Tá. Ok, pessoal? Bom, então, tá aí o balanço de massa. Agora, para a gente iniciar o balanço de quantidade de movimento linear, a gente retomar o que a gente iniciou já no item precedente, e daqui para frente nós vamos estar usando muito este esquema que mostra aí 3 sistemas de eixos, e o que nós procuramos com essa representação é que seja válida para praticamente todo tipo de problema de mecânica dos fluidos. Enfim. Mas o que eu quero é que ao final desse capítulo, que a gente tenha recursos para dizer com segurança ao problema qual é o modelo que eu tenho que cometer 2 tipos de erros. Ou nós resolvemos um problema simples com um modelo ultra complexo desnecessariamente, ou nós pegamos um dado problema, nosso modelo está fácil. Podemos cometer um desses 2. Então, eu queria que ao final desse capítulo a gente tivesse clareza de como nós devemos proceder para não cometer nenhum desses 2 erros. Nem pecar por excesso, nem por falta. Ok? Então, nós vamos imaginar aqui uma situação mais genérica possível, aqui no nosso mundinho. Aqui nós temos, então, a Terra. Vamos colocar nela um sistema de eixos com letras minúsculas, x, y, z, e esse sistema de eixos gira com uma velocidade angular ômega. Vamos também pegar um sistema de eixos inercial, x, y, z maiúsculas, e está localizado com uma aproximação a melhor possível. Porque nós sabemos que, por mais distante que seja a estrela que a gente pega, ela também está em movimento. Ou seja, é uma aproximação de um sistema inercial. Mas vamos imaginar que o nosso sistema seja inercial. Então está lá x, y, z, portanto, não tem deslocamento nem rotação. No caso da Terra, o nosso sistema de eixos tem tanto translação quanto rotação. Vamos posicionar o sistema de eixos colocado no centro da Terra de forma absoluta, com o vetor R. Então, vamos gravar isso. R é a posição absoluta do sistema de eixos não inercial colocado no centro da Terra. Agora, nós vamos pegar um problema qualquer. Aqui eu peguei uma aeronave, mas pode ser um reservatório numa indústria petroquímica, pode ser um ciclone, pode ser qualquer outro problema. Mas eu preciso colocar neste problema também um sistema de eixos, que nós vamos denominar x, y, z minúsculos com um tio.
Vou pegar aqui o meu domínio de interesse, porque eu estou interessado em resolver o problema, que é o deslocamento da aeronave, ou o escoamento rotativo dentro do ciclone. Então, está lá o meu sistema de eixos não inercial. Esse sistema de eixos está solidário à aeronave. Pode ser, por exemplo, o piloto. O piloto vai observar coisas. E ele é um observador não inercial. Vamos posicionar esse sistema de eixos de forma absoluta, com R-til. Está lá, está posicionado de forma absoluta, com R-til. E vamos posicionar esse mesmo sistema de eixos para um observador que está no centro da Terra, com o vetor T maiúsculo. Ok, então os sistemas de eixos estão aí colocados e referenciados, seja de forma absoluta, seja de forma relativa. Agora, pessoal, eu estou interessado no escoamento em torno da aeronave. Vou, então, pegar uma partícula de fluido genérica, qualquer. Uma partícula de fluido dentro do meu domínio de interesse. Está aqui o meu domínio de interesse. Ômega invertido é o volume de controle em torno da aeronave. Esse é o meu problema, é o que eu quero resolver. Eu preciso do campo de velocidade, do campo de pressão, campo de massa específica, temperatura, todas as informações que me interessam. Observem que esse sistema de eixos também gira com a velocidade angular ω-. A minha partícula de fluido, pessoal, ela tem uma velocidade que é vista pelo observador que está no centro da Terra, v. E tem uma velocidade que é vista pelo observador que está na aeronave, v-til. E elas são diferentes. Quem está na Terra vê o escoamento em torno da aeronave diferente do que é visto pelo piloto. Por isso, as velocidades são diferentes. E ainda posso ter uma velocidade absoluta, que é ds dt. Isso é a velocidade absoluta da partícula de fluido dentro do nosso domínio de interesse ômega. Vamos chamar, então, de ômega o volume. Vamos chamar de gama. Aqui, acho que não está escrito aqui, mas vamos chamar aqui, ó, gama. Gama infinito é a superfície de controle que envolve o nosso volume de controle. Pode ser um gama-til. E gama P é a superfície de controle em torno do problema, em torno da aeronave. Então, o nosso volume de fluido de interesse é o volume que está entre a aeronave e o limite externo com o qual nós trabalhamos. Esse domínio externo, por exemplo, na Embraer, eles trabalham com um domínio de tamanho característico 100 vezes a envergadura da aeronave, para dar independência. As condições de contorno não vão afetar a solução. O campo de velocidade, as tensões cisalhantes em torno da aeronave. Ok? Bom, então, está aí o esquema que nós vamos utilizar. Memorizar bem, tem 3 sistemas de eixos. R, posição absoluta do sistema da Terra. R-til, posição absoluta do sistema no problema de interesse. V, velocidade vista pelo observador não inercial da Terra. V-til, velocidade vista pelo observador não inercial que está no problema de interesse. E as velocidades angulares do sistema de eixos. Volto a frisar, ômega e ω-til são informações relativas aos sistemas de eixos.